Então, pessoal, para fechar o nosso assunto da unidade de poliedros, falta ver a respeito de cone, que a gente está vendo 4 poliedros importantes dentro da geometria, bastante utilizados em construções, em formatos de objetos, tá? Então, o cone é a mistura da pirâmide com o cilindro. Assim como a pirâmide, ele vai terminar no topo com um vértice e não com uma base paralela à base de baixo, que nem o cilindro. E o que ele tem de semelhante ao cilindro? Que a base dele é um círculo, uma circunferência. Então, para a base do cone, nós sempre vamos usar para o perímetro o comprimento do círculo, 2πr, e para a área, πr ao quadrado. Ok? Daí, quais são os elementos do cone? A altura, que vai do vértice até a base, perpendicularmente à base, ok? E a geratriz vai ser a dimensão inclinada do nosso cone. Então, nós vamos ter a base também e o vértice, que nem na pirâmide. Só que na pirâmide nós tínhamos bases triangulares, quadrangulares, hexagonais. Agora, no cone sempre vai ser um círculo, ok? E tanto no cone como na pirâmide nós podemos ter a figura oblíqua, tá? Então, aqui, a base. Os cones que estudaremos têm base circular, vértice, um ponto fora do plano da base, por onde passam as geratrizes e o eixo do cone. Eixo, reta que passa pelo vértice e pelo centro do círculo da base. Geratrizes, segmentos que unem cada ponto da base com o vértice, e a altura é a distância do vértice ao plano da base. Então, aqui está explicando cada elemento do cone, lá na página 62, e agora nós vamos ver algumas fórmulas. Então, sempre que a gente fala em área do poliedro, nós temos que considerar a figura planificada, certo? Então, é como se a gente pegasse uma caixinha, pode ser também um chapéu de aniversário, e acrescentar a base desse chapéu, desmontado. Então, para calcular a área, nós temos que imaginar a figura planificada, uma caixa desmontada. Então, a planificação de um cone, ela vai ser sempre um círculo e um setor circular. Esse setor circular vai ser a superfície lateral. E como é que eu vou calcular a área desse setor circular? Da base, que é um círculo, nós já aprendemos. πr ao quadrado, certo? Então, vamos acrescentar aqui. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. Agora, a área lateral. Então, vamos acrescentar aqui, vou pôr em outra cor. A área lateral vai ser a área do setor circular. Qual vai ser essa área, gente? Nada mais é que o comprimento desse setor, que vai ser o comprimento do nosso círculo, 2πr, vezes a geratriz. Então, aqui, quando a gente baixar, a área total vai ser a área da base,
que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é a área do setor circular. Então, aqui eu vou calcular junto com vocês. Então, abram lá na página 63, para a gente fazer junto. Então, aqui a gente tem um setor circular e ele diz o seguinte: a geratriz mede 12, aqui já está colocado de azul clarinho 12, no de vocês não tem, e o raio da base mede 5. Se o raio da base mede 5, esse comprimento aqui vai ser 2 vezes π vezes 5, que vai dar 10π. E isso ele pede na letra A, para a gente indicar essas medidas. E agora na letra B ele pede assim: qual é a medida do ângulo do setor circular? Então, sempre que a gente tem um ângulo de 360 graus, nós vamos ter uma volta completa. Então, para a gente ter uma volta completa, desenhei aqui a volta completa de vermelho. Certo? Então, para essa volta completa, a dimensão do raio vai ser a geratriz, certo? E uma volta completa, nós sabemos que tem 360 graus. Então, para essa volta completa, que aqui nós vamos ter um raio de 12, então, estou fazendo tudo de vermelho, nessa volta completa. Raio igual a 12 centímetros. Então, o comprimento dessa volta completa, quanto que vai dar? O comprimento vai ser 2 vezes π vezes o raio. Quanto vale o raio? 12. 2 vezes π vezes 12. Quanto que vai dar esse comprimento? 24 vezes π. Então, esse é o comprimento da volta completa. Então, aqui a gente cria uma regra de 3. Quando a gente tem 360 graus, nós temos 2 vezes π vezes 12, que a geratriz se transforma no raio da volta completa. E agora o ângulo do nosso setor vai ser para o comprimento dele, que é apenas 10π. Então, a regra de 3 vai ser formada pelo ângulo e pelo comprimento, ok? Então, sempre que for 360 graus, nós vamos colocar 2 vezes π vezes a geratriz, porque a geratriz vai se transformar no raio da volta completa. E para descobrir o ângulo do setor circular, nós colocamos o comprimento do setor circular. E resolvemos em x. 360 vezes 10π, alfa vezes 2π vezes 12. Ó, 360 vezes 10π, alfa vezes 24 vezes π. Aqui ele montou como fração. Então, nada mais é do que a gente multiplicar em x aqui também. Aqui já dá para cortar os π's. Então, esse π a gente corta com esse π. E daí passa o 10 para lá e depois o 24 dividindo. Então, vou fazer aqui a continha passo a passo para vocês. Vão copiando aí.
360 vezes 10 é igual a 24 vezes o ângulo. 3.600, o 24 passa dividindo, é igual ao ângulo. Então, o ângulo vai dar 150 graus. Então, quando a gente tiver um comprimento de 10π, nós vamos ter um ângulo de 150 graus. E para que a gente vai usar esse ângulo, professora? Para calcular a área. Quando a gente pedir área do setor circular, ou área total, onde a gente vai precisar da área lateral, nós precisamos desse ângulo aqui. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui na letra C. Qual é a área da superfície total do cone? A área da base é fácil. πr ao quadrado. E para a área do setor circular? Nós vamos ter que dividir o ângulo do setor circular por 360, fazer vezes π vezes a geratriz. Então, aqui, nós vamos formar uma formulazinha para a área do setor circular, que vai ser área setor, o ângulo dele, dividido por 360, e depois nós vamos multiplicar isso por π vezes a geratriz ao quadrado. Então, vai ser sempre isso, tá? A área do setor circular. Então, a gente divide o ângulo por 360 vezes o π vezes a geratriz ao quadrado, ok? Daí, somando essa área com a área da base, nós vamos ter a área da superfície total. Ficou alguma dúvida até aqui na parte de área, pessoal? Não. Viu? Então, vamos dar um print aqui. Vou copiar lá para a nossa explicação, depois eu ajeito. Então, vamos continuar. Vou apagar aqui as minhas anotações. Agora, vimos a parte de área, que é considerando o poliedro, que é o nosso cone desmontado. Agora, vamos lá para volume, quando a gente considera a pecinha montada. Então, quando a gente fala de volume, nós vamos aplicar essa fórmula aqui. 1/3 vezes o π vezes o raio do cone, que é o raio da base, vezes a altura. Que altura que é essa? É a altura que vai da base até o vértice. Tem que cuidar para não confundir geratriz, que é a parte inclinada do cone, com a altura, tá? Cada um é uma coisa diferente. Então, vamos lá. Outra relação que nós vamos ter no cone, igual à relação que nós temos para a pirâmide. Quando a gente corta e divide esse cone num cone menor e no cone total, nós podemos fazer uma relação onde a altura do cone total está para o raio dele, ó, a altura do cone total está para o raio dele, assim como a altura do cone menor, que está dentro desse total, está para o raio dele. Vai ser sempre uma proporção, tá?
Então, nós sempre vamos ter essa propriedade. E nós ainda podemos comparar essa propriedade com a área e com o volume. Então, quando a gente comparar com a área, total, vou chamar assim, porque daí é do cone maior, está para a altura dele ao quadrado, assim como a área do cone menor está para a altura dele ao quadrado, onde aqui é uma divisão. Ok? E aqui, em vez de altura, nós também podemos colocar o raio. Então, a área total está para o raio grande ao quadrado, assim como a área do cone menor está para o raio dele ao quadrado, tá? Então, tanto faz uma relação ou outra. Quando for dimensões, não tem nada ao quadrado. Quando for comparado com a área, a dimensão vai ao quadrado. E também podemos comparar com o volume. Daí, quando a gente comparar com o volume total, então a altura vai ficar o cubo. E o volume menor vai ficar com a altura dele ao cubo. A mesma coisa para o raio. Então, se a gente compara com a área, eleva ao quadrado. E se a gente compara com o volume, eleva ao cubo. Ok? Então, o que temos de novo? O volume do cone, que é a mesma coisa que o volume da pirâmide, só que a área da base agora não vai ser mais nenhum quadrado, nenhum hexágono, nenhum triângulo, vai ser um círculo. Então, a gente sempre vai usar no AB πr ao quadrado. E aqui nós temos as relações de um cone dentro do outro. Alguma dúvida nessa segunda parte, pessoal?